Quantas vezes você parou para prestar atenção no que as pessoas não falam? No que elas deixam implícito ou na forma como elas falam e fazem? Eu prestei mais atenção no que elas estavam ensinando sem dizer que estavam ensinando. Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é mais um Por que a Pergunta Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o Della Summit, um evento que eu participei lá em Florianópolis, no Centro-Sul, na semana passada. Foi um evento de 2 dias, um evento para promover o empreendedorismo feminino, organizado pelo Sebrae. Tinham mais de 80 mulheres expondo os seus projetos, os seus trabalhos, os seus empreendimentos lá. Tiveram várias palestras também com grandes nomes aqui do Brasil e vários palcos também. Tinham 8 palcos para falar sobre diversos temas relacionados à inovação, à sustentabilidade, a empreendedorismo, a empoderamento e muito mais, representatividade também. E a plenária, que era o palco principal, trouxe grandes nomes brasileiros. Mari Maria, Nath Finanças, Rafa Brits, Andrea Schwartz, Flávia Alessandra, que foram as 5 principais apresentações do evento. Natália Build também estava lá. Não consegui ver todas, mas separei 2 principalmente que eu analisei um pouco mais aprofundadamente. Para a gente falar sobre o que as pessoas têm para ensinar e a gente não está vendo. Existe isso. Recentemente eu vi um podcast e ele fez muito sentido. Podcast de quem? Não vou lembrar exatamente o nome agora, mas fez muito sentido porque eu já tinha feito isso algumas vezes, só que inconscientemente, assim, pegado algumas dicas aqui, algumas ali, e dessa vez eu fui e fiz isso de forma totalmente consciente mesmo e de minha vontade. Eu fui lá para isso, basicamente. Tiveram palestras que eu me envolvi um pouco mais emocionalmente e prestei mais atenção no conteúdo que as pessoas estavam transmitindo, que era a intenção delas. Outras, como a da Rafa Brits e da Flávia Alessandra, que eu já vou falar daqui a pouco, eu prestei mais atenção no que elas estavam ensinando sem dizer que estavam ensinando. Como que é isso, Cris? Quantas vezes você já foi em algum lugar, um curso, uma palestra, um show, algo nesse sentido, e prestou atenção no conteúdo que as pessoas estavam trazendo para você? No tema, nos ensinamentos, no que as pessoas falavam. Agora, quantas vezes você parou para prestar atenção no que as pessoas não falam? No que elas deixam implícito ou na forma como elas falam e fazem? Então eu prestei muita atenção na entrada de palco, na forma como as pessoas falavam, na energia que elas transmitiam, no tom de voz, quando que elas aumentavam a voz, quando que elas baixavam a voz, que tipo de gatilhos que elas usavam, que tipo de formato que elas faziam, de que forma que elas contam o storytelling, como que elas se conectam com o público, como que elas transmitem emoção no público ou geram alguma ação no público e como que elas finalizam. Ok, perdi as contas, mas eu tenho anotado aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos para a parte prática, a análise das palestrantes. E todas elas começam com um início energizante. Sempre um bom dia maravilhoso, sempre chegando animada, pulando se der, cada uma com seu jeito, claro, né? Nada robotizado. Mas às vezes falando alto, rindo, correndo pelo palco. Então é sempre bom chegar e já transmitir essa energia. Independente do horário, porque as pessoas, começou, entendeu? Dá o start no cérebro, ele já anda aqui a apresentação. Aí eu percebi também uma valorização da presença, o segundo ponto. Primeiro, chegar energizado, segundo ponto, valorizar a presença das pessoas que estão ali, assistindo tanto presencial quanto online. E uma coisa que eu achei muito interessante da Rafa Brits foi que ela cumprimentou a intérprete. Havia uma intérprete de Libras em todas as apresentações e ela foi especialmente ao lado da intérprete, abraçou ela e agradeceu por ela estar ali também. Achei muito bacana essa parte. Depois, o terceiro passo
é começar a introduzir o conteúdo. E dentro do conteúdo a gente tem vários mecanismos de continuar prendendo a atenção do público. Mas sempre a gente tem que estar jogando ali com a emoção. Ou uma emoção mais alta, uma emoção mais tensa, uma emoção mais baixa, e por aí vai. Então aqui a gente tem alguns tipos de caminho. Por exemplo, a Flávia trouxe um vídeo resumindo a história dela. Até porque o tema da palestra era Estou apenas na metade. Ou esta é apenas a metade. Algo nesse sentido para celebrar os 50 anos dela. Então ela trouxe um vídeo resumindo a história dela para trazer toda a trajetória de atriz e como que ela virou empreendedora e o que ela faz nesse momento. Já a Rafa primeiro começou com uma piada, né? Então ela já quebrou o gelo ali depois de ter cumprimentado a intérprete. Ela deu um outro boa tarde de uma forma diferente e fez uma piadinha ali. Que eu não posso fazer aqui porque senão o YouTube me corta, ele acaba com o meu canal. Após isso, ela também trouxe um storytelling. Então ela começou a contar um pouquinho dela ali e trouxe algumas histórias. Inclusive no storytelling dela, ela conectou com a região sul, porque ela é do Rio Grande do Sul. Já morou no Paraná, mas em Santa Catarina ainda não. E aí ela comentou que toda vez que ela vai para Florianópolis, ela quer ficar por ali, pensa, né, em morar ali, enfim. Então conectou com a gente aqui do sul. Conectou ali com a região. E a plateia adorou, né? Já trouxe conexão ali. Já a Flávia, depois da história dela, ela valorizou a família dela, falou das referências dela para ela ter chegado onde ela chegou, para ela ter tomado as decisões que ela tomou, inclusive aos 7 anos de idade. Ela já sabia que ela queria trabalhar como artista, ser atriz. E também fez perguntas para o público. Então ali ela já gerou essa interação, né? Enquanto a Rafa trouxe a parte mais de conexão ali do regionalismo, a Flávia fez algumas perguntas, né, para o público responder unicamente ou levantar a mão, enfim. São algumas das estratégias. Depois, as duas se encaminharam mais ou menos para a mesma linha, trazendo vulnerabilidades. Falaram da história, falaram sobre suas vulnerabilidades. Algumas coisas que elas passaram e que a gente também passa. Algumas decisões que precisam ser tomadas. E ao mesmo tempo que haviam essas vulnerabilidades, elas se autovalorizaram. Aqui foi um ponto específico que eu analisei as duas, mas em todas as palestras tiveram. As pessoas têm que saber se valorizar para se vender. Porque se a gente não fala o que a gente faz, como a gente fez, e toda essa trajetória, as pessoas não vão saber. Não vão. Se elas não falarem nada, as pessoas não vão saber que foi difícil, mas que elas superaram uma barreira e conquistaram. E ganharam algo com isso. E isso é muito importante, eu vejo. Agora eu tô colocando a minha opinião aqui no meio, mas justamente para inspirar outras pessoas, para motivar. Porque às vezes a gente pensa que as coisas são fáceis, mas não são. Então elas trouxeram várias questões, assim, enfim, de dificuldades e superação. E, principalmente, em todas as histórias, tem um vilão. Então elas introduziram esse vilão na história, cada uma tinha um diferente, para criar esse clímax na história. Então acharam um vilão ali, pô, e agora? O que fazer, né? Um desafio. Normalmente o vilão ele vem de alguma grande decisão que a gente precisa tomar, algo que está atrapalhando o nosso caminho ou uma pedra que vai no meio que a gente vai precisar optar por como atravessar. Vai ser explodindo, vai ser escalando a pedra, vai ser contornando, o que mais tem ali, não sabemos. Então, geralmente é essa parte de decisões. E com as decisões, a gente tem que saber do nosso valor. E muitas vezes a gente entra com a síndrome da impostora, ou a síndrome do impostor, que todo mundo falou nas palestras também. Muitas vezes que a gente mesmo já não se olha no espelho e pensa, cara, eu? Tenho certeza mesmo? Poxa, não mereço isso aqui. Quem sou eu na fila do pão para tal coisa? Não é mesmo? Então todas elas trouxeram isso também porque é algo comum que a gente passa e acaba também gerando conexão com o público. Elas trabalharam muito a voz, então tiveram momentos mais tensos, assim, para falar com o público, coisas mais críticas.
Tiveram momentos tristes também, porque a vida não é só feita de momentos sempre alegres, a gente passa por dificuldades e momentos importantes. E também muitos momentos felizes, cômicos até, né? Dá pra várias coisas, a gente pode tirar alguma lição de algo que nos aconteceu, que no momento às vezes é triste, é tenso, é difícil, mas que depois vira história pra contar. Essa frase eu venho falando bastante até. Ah, aconteceu alguma coisa aqui, um perrengue ali, depois vira história pra contar. É isso. Após esse momento de trabalho com a voz, de falar mais algumas histórias, elas baixaram a energia, porque teve a resolução ali do conflito, né, do vilão. Então, acabou com um clímax, acabou com a tensão, foi tomada uma decisão e algum caminho se seguiu. E uma frase que a Flávia trouxe, que eu achei muito importante, é algo que a gente já sabe, mas vale a pena trazer de volta. Saber renunciar é tão importante quanto saber escolher. É isso. Acho que às vezes na vida a gente quer fazer escolhas ou tá muito empacado em algumas escolhas, mas cada escolha é uma renúncia. Então, se a gente souber o que renunciar, a gente vai estar mais firme na decisão que a gente tomou para seguir aquele caminho. E todas também trouxeram posicionamento. Falaram de forma alta, pausada, para que as pessoas prestassem atenção no que elas estavam falando. Dessa forma, elas conseguiam transmitir os conselhos, o próprio pensamento, posicionamento para os demais. Então, aqui é uma outra estratégia de prender a atenção do público. Fica a dica. E junto com isso, trouxeram também a motivação, porque a gente pode ter um pensamento, né, um posicionamento, mas como que a gente vai ir para frente, motivar as pessoas a fazerem isso, as coisas. Então, elas trouxeram a motivação também. Um método que, se eu não me engano, foi a Rafa que trouxe, falando agora aqui de motivação e para trabalhar com a síndrome da impostora, que eu achei muito bacana, ela falou assim, pra gente se olhar no espelho e quantas vezes, na verdade, né, a gente se olha no espelho e fala coisas ruins a nosso respeito, pensa coisas ruins a nosso respeito. Ou em qualquer outro lugar. Eu já tô aqui pensando, ai, Cris, mas tá com uma cara de cansada hoje, será que eu vou gravar hoje? Será que eu não deveria passar um pouco de maquiagem, mas não curto muito passar maquiagem no dia a dia? Poxa, eu podia ter feito isso melhor, né? Quantas vezes que a gente faz isso? Aí ela falou assim, pra gente anotar as coisas que nós falamos pra nós mesmas e depois ler. Será que a gente falaria isso pra outra pessoa? Será que eu, Cris, chegaria e falaria pra uma pessoa, nossa, tu tá com uma cara de cansada, né? Isso aqui, podia ter melhorado isso aqui. Será que tu vai mesmo fazer isso? Ai, eu não faria. Nananana. Gente, pra que colocar a pessoa pra baixo? Claro que feedback é importante, mas existe forma de falar, existe momento para falar. Agora, falar essas coisas ruins, a gente costuma fazer isso com frequência, pelo menos algumas pessoas. Isso não é bacana. Então ela comentou assim pra gente escrever isso e ressignificar. Então da próxima vez que a gente se olhar no espelho, poxa, falar algo bom, sabe? Quando vier esses pensamentos, ai, Cris, nossa, tá muito cansada hoje e tudo mais, tá vários dias dormindo pouco. Pô, que legal, Cris. Parabéns, você tá conseguindo. Olha quanta coisa você fez. Vamos lá, gravar mais um episódio pro pessoal. Isso aí. Outro momento você descansa, aproveita, energia. Olha só a diferença. E parece besteira, mas no nosso cérebro, lá no inconsciente, no dia a dia, faz muita diferença. E várias palestrantes falaram dessa ressignificação. Para vários casos da vida. Então, é algo muito importante. Trouxeram exemplos também de como superaram os desafios. E junto a tudo isso, as espertinhas ali da palestra souberam vender o seu negócio. Porque cada uma veio com um tema. Ao longo da história, da apresentação da história ali, conectaram esse tema com o que elas estavam falando.
E, sem querer, de uma forma bem, melhor, por querer, mas de uma forma muito leve, introduziram o seu negócio no meio da história, justamente para valorizar e para vender. Isso aqui é muito importante. Por isso, se inscreva no canal, clique em curtir, bora ver o podcast para mais vídeos como esse, porque teremos mais eventos no futuro. E a gente aprende muita coisa. Então, trouxeram essas próprias soluções para vender e de forma aos poucos, para se aproximar do público. Então, ressignificando algo, elas automaticamente conectavam em como elas superaram e como elas podiam ajudar o público a superar isso também, que é a solução do negócio. Após essa solução do negócio, basicamente está pronto, né? Tá amarrado ali. Você tem um problema, você tem alguém que já enfrentou esse problema, cases, uma solução entregada. Chegou o momento de ir para a parte final. Um ponto importante, existe um momento certo para ir para a parte final e uma forma de avisar que está chegando no final também. Então, para finalizar aqui, agora eu gostaria de trazer como último ponto para vocês. Então, existem formas de avisar o público que está finalizando. Isso eu já li em algum livro, não me lembro qual. Mas é um gatilho muito importante, porque aquelas pessoas que já estavam mais com energia baixa, assim, mais cansadas, já estavam ouvindo, já estavam olhando que horas são no celular, elas, opa, tá acabando, vou prestar atenção aqui. Então é uma forma de puxar a atenção de volta do público falando da finalização. E a finalização é com uma voz mais baixa. Para concluir, elas trouxeram uma mensagem reflexiva e, no final, motivacional. Então, primeiro fazer uma reflexão aqui de tudo que está acontecendo e tudo mais. A Rafa até trouxe uma dinâmica, não sei se eu chamaria de dinâmica, porque não é algo tão ativo, né? Mas ela trouxe uma forma de finalizar muito bacana, que eu quero compartilhar com vocês também. Depois de avisar, ela sentou no palco, colocou uma música bem tranquila, pediu pra gente respirar uma vez. Mais uma vez. E ela começou a contar uma história. Ela perguntou pra gente se imaginar em algum lugar lá na infância que a gente se sentia segura. Pode ser qualquer lugar. Em algum momento que a gente sentia segurança. O que a gente está fazendo nesse momento? Qual era o ambiente que a gente estava? Era dentro de casa? Era fora de casa? Com quem que a gente estava nesse ambiente? O que essa pessoa que estava junto com a gente fazia ou falava? Quem que é essa pessoa na nossa vida? Tinha os cheiros? Você lembra do cheiro daquele momento? Lembra ali daquela sensação de segurança? Lembra com qual roupa que você estava? Lembra com carinho desse momento. Momento leve, momento tranquilo. Como se fosse dentro de um abraço. E por falar em abraço, você que está imaginando aqui comigo, abrace você, criança. Chama para o abraço. Um abraço bem forte. Fale coisas bonitas para essa pessoa, para a sua eu do passado. Fale o quanto ela é forte, ela é incrível, é criativa, feliz. Diz que ela está segura, que sempre que ela precisar, ela pode contar com você. Porque você tá ali, tá junto com ela. E tá tudo bem.
Diz pra ela que ela vai enfrentar desafios, que ela vai se questionar várias vezes, que as pessoas vão questionar ela, mas que tá tudo bem, que a vida acontece, ela pode fazer escolhas, que você vai estar ali com ela para quando ela precisar, sempre. Você vai guiar ela. Diz que você ama ela, que você tá orgulhosa de quem ela vai se tornar um dia, porque você já se tornou. E foi um momento muito emocionante para algumas pessoas. E é alguém que a gente pode ter para contar para a vida. Nós mesmas. A gente pode contar com a gente sempre. A gente pode se cuidar com carinho. E sempre buscar ser uma pessoa melhor. Essa é a minha motivação para você hoje. Então, aproveitando e já introduzindo na minha apresentação alguns ensinamentos que eu aprendi, principalmente nessas 2 palestras que eu observei. Faça escolhas, faça renúncias, mas não deixe de caminhar, sabe? Testa coisas diferentes. Eu fui pro evento para testar e saí de lá, fui assim, com baixas expectativas, falando bem a verdade, mas eu saí de lá muito energizada e uma outra pessoa. Teve coisas que não foram tão bacanas assim no evento e tá tudo bem. Isso ajuda a gente a se conhecer melhor, sabe? Então isso que é importante. Às vezes a gente tá parado, não sabe o que fazer, testa coisas pequenas, testa rápido. Testa um vídeo diferente no YouTube sobre filosofia ou sei lá o que. A gente sempre tem algo a aprender. E todas essas coisas que a gente aprende vão agregando na nossa vida. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Esse foi mais um Porque a Pergunta Podcast. Te vejo no próximo. Vocês perceberam que a última mensagem depois da reflexão foi motivacional e eu terminei com agradecimento, né? É só para concluir mesmo.